O início do empreendimento ser realizado com projetos coordenados, de preferência utilizando a metodologia BIM, com um orçamento executivo bem feito, com um planejamento da obra detalhado. Então, isso faz toda a diferença durante todo o processo de gestão. Então, é isso aí. A gente já tem vários anos de guerra nessa área de gestão de obras, né? Tem uns 20 anos já que milita nessa área. E, e é isso. Certo. E então a gente vai iniciar agora pelo professor Murilo Reis, vai falar da experiência dele com planejamento, com toda a bagagem que ele carrega ao longo desses anos, né, professor? O senhor que vem há muito tempo já no mercado e vamos continuar. Com vocês a palavra aí do professor Murilo Reis. Bem, vamos lá. Eu tive uma experiência muito interessante na área de planejamento, que eu precisei aprender isso muito cedo e aprender realmente na prática, né? Assim que eu me formei, eu sempre estagiei em obra durante a faculdade, e assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de atuar exatamente na primeira empresa que eu estagiei, uma das maiores empresas de construção aqui no meu estado. E aí, quando eu cheguei na obra, recém-formado, na verdade, faltava 15 dias para me formar, quando eu consegui um emprego nessa construtora, eu cheguei lá para construir um resort. Esse resort, quando eu cheguei lá, ele já era composto por 3 blocos, e mais toda uma área de vivência, com piscina, bar flutuante, central de gás, subestação, enfim, uma mega obra. Só de apartamentos nesse resort eram 242. E aí, quando eu cheguei na porta dessa obra, eu encontrei um outdoor. E esse outdoor dizia o seguinte: entrega da obra, dia 29 de outubro de 2005, às 19 horas. Até hoje eu me lembro dessa data. E assim, a gente é acostumado, né, a ver na TV, a ver no nosso dia a dia, que a obra de engenharia ela é meio que já ficou natural o processo dela atrasar, o processo dela se enrolar, o processo de pedir aditivo. Esse é o natural que a gente está acostumado. Então, a gente se acostumou com o mal feito nesse sentido, de se acostumar com a falta de planejamento, com a falta de controle orçamentário. E, para minha surpresa, então, eu imaginei a mesma coisa. Isso deve ser uma previsão, né? E aí, conversando com o diretor da empresa, o mesmo chegou para mim e disse: não, Murilo, aqui a obra será entregue nessa data, sendo você um engenheiro ou não. E, ou seja, a pressão ficou toda na minha mão. E, claro, quando eu cheguei nessa obra, ela ainda não tinha ainda um cronograma definido, né? Eu precisei sentar à época, então imagina aí, 2005, há 15 anos atrás, na verdade entrei na obra em 2003, então 17 anos atrás, eu sentei lá, ainda não manjava nada de MS Project, então, enfim, fiz um primeiro planejamento mesmo no Excel, pintando quadradinho, pintando célula, e a partir de então eu precisei aprender algumas lições. A primeira é que não existe cronograma imutável, não existe planejamento imutável. Por quê? Porque durante toda a etapa, o desenrolar de uma obra, diversas situações inesperadas acontecem. Então, isso faz parte do processo. A gente tenta o máximo possível prever tudo, mas não tem como prever. Porque imagina, por exemplo, esse exato momento. Todo mundo estava tocando sua vida normal, as obras acontecendo, e aí vem, por exemplo, uma pandemia. Quem que poderia prever isso? Ninguém. Ah, Murilo, mas aqui na pandemia está tudo funcionando nas obras. Não está normal, até porque o transporte público está deficiente para os operários chegar na obra, o fornecimento de materiais, de insumos, está deficiente de alguma forma. Então, enfim, são situações que acontecem durante a execução de uma obra. Por exemplo, nessa, que foi o exemplo que eu estou dando lá quando eu era recém-formado, eram compostas por 3 blocos, a empresa ficou em dificuldade financeira e o terceiro bloco que precisava ser construído ficou 6 meses em stand-by, a empresa imaginando se ia executar, se não ia, até que chegou a ordem: Murilo, é para executar o terceiro bloco.
com 6 meses de atraso em relação ao cronograma inicial. E aí eu perguntei, tá, mas é para entregar junto com os outros ou vai também esse aí poder entregar 6 meses depois? Não, Murilo, vai ter que entregar junto com os outros. E aí eu precisei aprender a fazer um replanejamento, né? Ou seja, pegar aquela situação que me foi dada e fazer agora uma conta de trás para frente, imaginando o que eu ia precisar de recursos para poder finalizar a obra dentro do prazo desejado. E aí, é claro, precisei, por exemplo, trabalhar fim de semana, precisei, por exemplo, terceirizar algumas atividades que eu não terceirizaria se tivesse sido cumprido um cronograma normal. Então, a gente precisa aprender a fazer o planejamento, o controle, que é muito importante. Então, por exemplo, eu pego um cronograma de uma obra, eu tenho que dividir ele em semanas, né, para que eu possa saber, olha, nessa semana, quais são as atividades que eu tenho que fazer? Essa. Então, qual era a minha prática em obra? Eu pegava toda segunda-feira, fazia uma reunião com a minha equipe e dizia, olha, nossa meta semanal é essa. E passava uma lista de atividades, a gente dividia ali as equipes, e no fim da semana eu fazia um batimento para saber, conseguimos cumprir os prazos, conseguimos cumprir as atividades que nós prevíamos nessa semana, e aí, caso tivesse ok, ótimo. Caso não tivesse ok, alguma atividade não tivesse conseguido ser cumprida, eu ia precisar analisar o seguinte, essa atividade é uma atividade crítica, ela tem alguma folga ou não, para que eu pudesse tomar as medidas corretivas, né, a tempo e poder entregar a obra no prazo. Uma obra como essa, eu não poderia me dar o luxo de fazer um controle apenas mensal do meu cronograma. Eu tinha que fazer um cronograma semanal. E felizmente, então, eu aprendi logo na minha primeira obra da forma correta, ou seja, a obra ter uma data para terminar e terminar, e isso eu trouxe para toda a minha vida profissional. Claro que hoje eu estou no outro lado da moeda, depois de trabalhar durante 5 anos em construtoras, onde a construtora privada e que trabalhavam com obras próprias, né? Ou seja, não dependia de financiamento nem de recurso público. Então, eu tinha realmente um controle maior, eu tinha uma autoridade maior, uma gerência maior para que eu pudesse fazer minhas obras e entregar as obras no prazo, mas agora eu estou em um outro lado, que é o lado de eu passei num concurso público e estou trabalhando em um banco que faz a parte de análise e acompanhamento dessas obras públicas. E o grande problema que eu vejo hoje, né, que também quero ouvir a opinião do Richelli, do Antônio, o grande problema que eu vejo hoje é que na obra pública nós temos alguns gargalos que são exatamente contrários a que eu possa fazer um planejamento adequado na maioria das vezes. O primeiro é que os projetos, na maioria das vezes, são projetos mal elaborados. Isso a lei permite, entre aspas. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, que para obra pública basta que eu tenha um projeto básico e eu posso mandar ele para licitação. Só que, às vezes, o projeto básico que é apresentado e que é licitado talvez não pudesse nem ser considerado, muitas vezes, um projeto básico. É um projeto com muitas falhas, com muitas inconsistências. Isso vai dar problema tanto na fase de orçamento como na fase de planejamento, que, na verdade, eu costumo dizer que são áreas co-irmãs, né? Eu só posso fazer um orçamento se eu tiver uma noção do planejamento e, claro, só vou poder desenvolver o meu planejamento de forma adequada se eu conhecer o orçamento. E, além disso, óbvio, além dessa primeira dificuldade, que é o próprio projeto deficiente, nós temos um outro problema, que é a burocracia, mas no sentido de que, não estou dizendo que a burocracia toda ela é ruim, apenas que existem etapas que precisam ser vencidas, né, diferente de uma obra privada. Então, se uma obra privada, eu sou o dono da casa, a pessoa construiu minha casa, eu posso pegar aqui e pagar ela, na obra pública, para que eu possa fazer um pagamento, por mais simples que seja, existe um processo, existem etapas, que muitas vezes essas etapas, né, eu costumo comparar isso com engrenagens. Se as engrenagens estão funcionando adequadamente, o sistema roda bem. Só que, como são muitas engrenagens para fazer um pagamento, por exemplo, o que acontece é que, se tiver uma areiazinha ali entre duas engrenagens, o sistema passa a rodar com deficiência e os atrasos são maiores. Além disso, existe também a questão orçamentária, que às vezes o órgão público não está com uma previsão orçamentária
Então, com essa questão do recurso, projeto, da burocracia, muitas vezes a gente tem grandes problemas com obras públicas que atrasam um tempo muito grande e, obviamente, isso causa reflexo também no orçamento de obras. Beleza, Antônio? Beleza. E aí mostra que realmente a necessidade que a gente tem hoje, mais de 90% das obras, elas não têm planejamento algum na hora de se fazer. E isso é um problema, porque a gente está deixando dinheiro em cima da mesa. A gente está perdendo uma grande capacidade de gerar mais recurso financeiro, um bom planejamento. Ele consegue trazer, a gente consegue trabalhar no que a gente chama de in construction, que a gente consegue manter o nosso canteiro enxuto, fazendo uma programação de compra e fazendo com que isso torne as nossas obras cada vez mais eficientes, e a gente também deixa dinheiro na mesa porque acaba parando a obra por falta de material, desabastecimento, o que é muito comum hoje. Ah, precisa comprar 10 sacos de cimento que faltou para um determinado serviço. E isso faz um atraso muito grande na nossa obra. Agora, a gente vai falar aqui o que a gente pode fazer na quarentena quando o negócio para. E aí, com a palavra, aí o Murilo Reis e o Richelli, novamente. O que a gente pode fazer durante essa época? Um dos principais pontos que devem ser feitos no momento desse aí, que é muito difícil estar na rua, né, com esse lockdown, com esse isolamento social, é aproveitar o tempo para poder planejar melhor as obras, né? Então, por exemplo, se eu estou com um cronograma atrasado na minha obra que faz 1 ou 2 meses que não é atualizado, é um bom momento para poder atualizar aquele cronograma. Se eu não tinha um planejamento com previsão de compra dos materiais para os meus próximos 2 ou 3 meses, é uma hora muito boa de pegar o cronograma da obra, cruzar as informações com os quantitativos dos insumos que forem extraídos de um orçamento executivo, então um orçamento realmente executivo com base nos projetos detalhados, pegar essas informações de quantitativos de insumos e montar uma previsão de compras. Então, a partir disso aí, conseguir que a obra flua de uma forma mais dinâmica, né? Porque existem 5 principais restrições numa obra para que uma tarefa aconteça ou não. A tarefa é, por exemplo, uma alvenaria, um reboco, assim por diante. Então, quem são essas restrições? A primeira delas é o insumo. Se eu não tiver, por exemplo, o tijolo, o cimento e a areia, eu não consigo fazer a alvenaria. A segunda, a mão de obra. Então, eu preciso estar com os colaboradores contratados, eu preciso que eles estejam mobilizados já e capacitados para poder executar aquele serviço, com os EPIs corretos. Eles precisam estar mobilizados na obra na data prevista no planejamento para que o serviço aconteça e na quantidade correta também, de acordo com o dimensionamento de equipes e de acordo com as produtividades estimadas para aquele serviço. Então, isso são 2 restrições muito importantes, né? Outras restrições são a frente de serviço. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer uma alvenaria de um pavimento se aquele pavimento não tiver sido concretado, se não tiver sido retirado o escoramento ainda. Então, também eu preciso de frente de serviço para poder realizar. Então, recapitulando, material, mão de obra, frente de serviço, equipamento. Então, é preciso que os equipamentos necessários e ferramentas para realizar cada um dos serviços estejam programados. E, por último, projetos e especificações. Então, se eu não tiver um projeto sabendo, voltando, por exemplo, da alvenaria, se eu vou colocar, por exemplo, essa alvenaria, esse tijolo, se ele vai estar no eixo de um pilar, se ele vai estar numa face do lado direito, se vai estar numa face do lado esquerdo, eu também não vou conseguir executar aquele serviço de forma correta. Então, relembrando, as 5 principais restrições que existem para um serviço acontecer numa obra são material, mão de obra, equipamentos, projetos e frente de serviço.
E como é que eu consigo retirar essas restrições de forma prévia? É desenvolvendo um planejamento e um orçamento da obra de forma bem feita, né? Então, por isso que esse momento que a gente está passando agora é um momento muito importante para poder desenvolver todos esses planos, que são o orçamento, o cronograma da obra, o plano de suprimentos, o plano de recursos humanos e, quem sabe, até detalhar mais alguns projetos que não estejam com tantas informações. Quem sabe, se vocês estão, por exemplo, com um projeto que está desenvolvido apenas em CAD, por que não modelar esse projeto utilizando o BIM? Utilizando alguma ferramenta como o ArchiCAD ou como o Revit, por exemplo, e detalhando aquele projeto ao nível executivo e para que as informações consigam chegar na obra de forma mais concisa. Então, são assim algumas dicas que podem ser utilizadas para que nesse momento agora, quando a gente puder voltar à execução dos serviços, né, a gente sabe que em alguns locais as obras estão sendo retomadas, mas em outros não, e mesmo os locais que estão liberados, como o Murilo bem falou, o fluxo não é normal, porque não tem ônibus, porque alguns fornecedores não estão conseguindo entregar direito, porque alguns colaboradores estão no grupo de risco, como, por exemplo, idosos. Então, a gente tem, de toda forma, tem algum gargalo para poder estar com o andamento normal das nossas obras. Antônio? Eu acabei de liberar o webcam para todo mundo, tá? Se vocês quiserem ligar o webcam, o pessoal pode. Antônio, queria só fazer uma contribuição. Pode falar, professor. Uma outra coisa também que eu acho muito importante nesse momento que nós estamos tendo esse tempo, né, como o Richelli falou, é uma coisa importante a gente organizar a casa, né? Então, por exemplo, se eu tinha uma obra, um projeto que estava andando meio sendo empurrado com a barriga, de repente uma parada pode ser fundamental para que eu dê uma organizada na coisa. Eu verifique se meu cronograma está atualizado, verifique se o meu cronograma precisa de algum ajuste, se eu preciso retroalimentar esse cronograma. Mas também, pessoal, eu acho que é uma época fundamental para que a gente também se capacite, né? Muitos de nós estamos em casa por querer ou não querendo, e assim, é uma época muito propícia para que eu possa buscar capacitação. Eu vejo hoje que a cada dia são lives, são webinários como esse aqui que nós estamos, enfim, que a gente precisa acompanhar, né? Eu vejo que a gente precisa focar a nossa atenção naquilo que faz a gente crescer. E esses momentos são propícios para isso, para que a gente faça um planejamento na nossa carreira e comece a perceber quais são aqueles conhecimentos que a gente precisa adquirir. E muitos deles hoje são gratuitos, a internet está aí para isso. Então tem a Universidade Orça Fácil aí, enfim, tem vários outros workshops, seminários, lives disponíveis gratuitamente, só basta que a gente foque a nossa energia naquilo que realmente faz a gente crescer e agregar valor a nós enquanto profissional. E complementando, Murilo, mesmo além dos cursos gratuitos, né? Então tem muita coisa boa de EAD na internet, aí tem muita. Hoje em dia tem muitos produtores de conteúdo que estão disponibilizando todo o conhecimento aí de forma online. Então muita gente pensa assim, eu não vou comprar um curso online nessa época não, porque eu preciso juntar dinheiro, eu não posso gastar porque ninguém sabe o que é que vai acontecer, qual a real dimensão da pandemia, né? Mas eu vejo essa questão por outro lado. Claro, isso se você tiver com alguma reserva financeira, né? Eu vejo pelo lado que esse é o momento de se capacitar, como o Murilo muito bem falou. Claro que existem os cursos, muito conteúdo gratuito na internet, mas também, para se aprofundar mais, é muito interessante que todo mundo consiga buscar quais são as competências que você não tem ainda. Então, tanto as hard skills, né, que a gente fala que são as competências mais técnicas, como as soft skills, que são competências humanas, né? Então, por exemplo, existe uma pesquisa do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que fala que o maior percentual em relação a problemas nos projetos é falha de comunicação. Então, será que vocês devem se perguntar, será que eu estou preparado para trabalhar em grupo,
para trabalhar numa equipe colaborativa. Então, por exemplo, para desenvolver um projeto com pessoas em vários locais ao mesmo tempo. A gente está vivendo esse momento agora de home office, de todo mundo trabalhando por videoconferência, por ferramentas web, como, por exemplo, o Google Drive, que você consegue várias pessoas ao mesmo tempo estar operando uma planilha, ou então manipulando um arquivo de texto. Então, eu posso estar revisando um texto, eu e outra pessoa em São Paulo, de forma simultânea, fazendo uma reunião com uma ferramenta como essa que a gente está usando agora, e está trabalhando de forma totalmente colaborativa. Mas isso compete a pessoa, às vezes, a ter que mudar um pouco o mindset, né? Tem muita gente que pensa, não, o meu trabalho sou eu que faço, eu sei fazer o meu, quando eu terminar a minha parte, eu passo para o próximo e cada um que faça o seu sozinho. Então, isso é um dos exemplos de soft skills, né? Que são as competências mais humanas. Eu até gostaria de complementar, principalmente nessa parte de home office, por exemplo, a nossa empresa de tecnologia. Então, é muito comum a gente estar todo o tempo fazendo live, fazendo salas de reuniões virtuais e tal. E uma dica é que, na hora de vocês fazerem projeto, eu acho que o Scrum, que ele é uma metodologia ágil de processo, de projeto, ele não serve muito para obra. O ciclo PDCA ele serve mais para obra, mas para projeto ele é ideal. E é muito simples de implementar, é fazer sprints de 15 dias e fazer 3 perguntinhas toda manhã, que é a primeira, o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje e se tem algo que te impede de fazer hoje. E aí você compara isso, isso fica documentado. E aí você compara se o que ele falou que ele ia fazer no hoje ou o que ele fez ontem. E você vai tendo um acompanhamento muito simples, muito rápido no home office. E você não perde essa produtividade. E isso é uma parte legal também. Juntar soft skills agora vai ser muito importante. O profissional do futuro ele vai ter que lidar muito bem em equipe. Vai ter que ter uma. Eu sempre tenho um ditado que hard skill ele admite, mas soft skill demite. Isso. E um dos pontos aí que eu vejo que o pessoal tem que tentar buscar é que, às vezes, quando você está querendo se recolocar no mercado ou ser uma pessoa que seja empregável, o que é uma pessoa empregável? É que ela está sempre com as competências que o mercado precisa, né? Com o que o mercado está demandando hoje ou que provavelmente vai demandar em algum tempo à frente. Buscar sempre o que é que as empresas estão buscando hoje, quais são as competências que as empresas estão buscando para a contratação. Isso foi uma coisa que me norteou muito na minha carreira. Então, há uns 8 ou 10 anos atrás, quando eu fiz o meu MBA em gerenciamento de projetos, eu não sabia nem o que era PMI, eu não sabia nem o que era PMBOK. Então, como eu sempre tive essa pegada aí de estar sempre olhando o que é que as principais empresas do país estavam exigindo dos profissionais, então um dia eu cheguei lá e olhei numa seleção, mesmo eu não estando procurando emprego, mas eu olhei numa seleção e tinha lá exigindo que o cara fosse PMP. Eu falei, pô, que danado é isso? Então é uma certificação, né, que quem tem um treinamento pelo PMI, que é o Project Manager Institute, que tem essa certificação, e eu fui correr atrás disso, né? Então, depois disso aí, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, e foi uma das pós-graduações que eu já fiz que realmente mudou minha cabeça. Então, é muito importante a gente estar sempre entendendo o que é que o mercado precisa, né? Hoje, por exemplo, minha construtora, como por ser engenheiro civil, muitas vezes a gente pensa muito com a cabeça só do técnico, né? Não pensa com a cabeça do empresário. E o Antônio sabe muito bem isso aí, o que é ser empresário, principalmente nesse país que a gente vive tão difícil, né? Então, eu venho, de uns 2 ou 3 anos para cá, eu venho estudando muito outras áreas totalmente alheias à engenharia, né? Como, por exemplo, marketing, programação. Então, a gente tem que abrir a mente. Você tem que estar realmente com a cabeça aberta para poder adquirir outros conhecimentos e não só aquilo que você... não, eu sou engenheiro, só vou aprender cálculo estrutural, orçamento, planejamento. Não. O interessante é que o profissional ele esteja realmente com a cabeça aberta, né? E uma coisa bastante interessante sobre essa questão dos soft skills, eu costumo falar muito com meus alunos o seguinte: às vezes
A gente busca muito conhecimento técnico, né? E esquece de uma coisa que é fundamental e que tem tudo a ver com os soft skills, que é a rede de relacionamento profissional, ou também chamada aí o network. Por quê? Saiu uma pesquisa agora recente, eu até postei lá nas minhas redes sociais, que 85% das vagas de trabalho são preenchidas por indicação de alguém. E isso não tem nada de negativo, porque eu vejo muita gente falar sobre o QI, naquela empresa lá é só QI. Não, porque ninguém vai indicar uma pessoa só por ser amigo, só por ser parente. Isso hoje é exceção. Na verdade, quando fala que é indicação, é porque geralmente, por exemplo, se o Antônio está precisando de um estagiário, de uma pessoa para trabalhar com ele vai perguntar para pessoas próximas, que ele confia, que ele tem como referência, e vai perguntar para aquelas pessoas se tem algum profissional para indicar. Então, assim, não basta ter um bom currículo, ter os hard skills bem desenvolvidos, que ninguém vai bater na sua porta lhe oferecendo emprego. Então, é muito importante isso. A rede de relacionamento profissional, as parcerias, isso faz a gente crescer tão quanto ter um bom currículo. E aproveitando essa parte, hoje a gente, por exemplo, na própria Orça Fácil, eu olho menos currículo e muito mais soft skill. A gente faz todo um perfil comportamental da pessoa antes de olhar o currículo dela. Então, é muito importante hoje as empresas estão cada vez mais avaliando a pessoa do que o currículo. As próprias grandes empresas de tecnologia já não avaliam mais currículo. Elas já jogam o currículo de vocês fora. Elas avaliam soft skills, principalmente a capacidade que você tem de aprender sozinho. Hoje é uma das coisas mais usadas. É porque o conhecimento está todo disponível na internet, né, Antônio? As hard skills, elas podem ser aprendidas muito fácil na internet, está tudo disponível, né? Ou em cursos gratuitos ou em cursos pagos, né? Então, por exemplo, quando eu iniciei essa minha jornada aí de aprender marketing, eu vi lá alguns vídeos no YouTube como é que fazia edição de vídeo, e depois comprei um vídeo, um cursozinho barato no Udemy, e em uma semana eu estava sabendo fazer aquilo. Então, depois, quando eu contratei uma pessoa para minha equipe para poder trabalhar com essa atividade, eu já sabia como fazer aquilo e eu podia delegar de forma correta para quem estava na minha equipe. Então, isso foi uma das coisas que sempre norteou minha formação, foi sempre, vamos dizer assim, no bom sentido, sujar as mãos primeiro, né? Então, suar a camisa, aprender fazendo realmente aquela coisa, para depois delegar isso para outra pessoa. Isso é um ponto bem importante para quem é gestor de qualquer negócio. Eu vejo muitas pessoas, às vezes colegas gestores, que não entendem de nada o que a equipe dele, que o time está fazendo, e às vezes o pessoal fica enrolando ele, né? Fica, isso aqui é daquela forma, tal, não dá para fazer por causa disso, por causa daquilo. Então, o ideal é que o líder da equipe ele seja a pessoa que sabe mais os assuntos, né? Sim, sim. Na verdade, o líder da equipe ele tem uma noção de como se faz as coisas. Ele sabe, na verdade, o potencial que aquela tecnologia pode trazer, mas não necessariamente ele sabe fazer. Ele não precisa saber fazer efetivamente, mas ele precisa saber o que aquilo vai trazer de benefício para a equipe em si. Isso, ele não precisa ser o maior especialista da equipe, né? Ele não é o especialista da equipe. O especialista é quem está, às vezes, abaixo dele, sabe mais sobre um determinado assunto. Ele tem um conhecimento mais sobre um todo. Eu acredito que seja muito parecido para quem é um BIM Master, por exemplo. Um Master BIM. BIM Manager. Um BIM Manager, desculpa. Um BIM Manager, onde ele tem aquele conhecimento do que a tecnologia pode trazer, que o processo pode trazer BIM, e não necessariamente ele vai mexer no Revit. Ele vai mexer no ArchiCAD ou em algum programa especificamente. Ele vai montar o processo. Ele tem que entender da estratégia da coisa, né? Exatamente. A gente vai continuar agora e vamos dar andamento aqui na nossa programação, que para planejar nós precisamos ter um orçamento sólido. E aí
Os nossos convidados vão continuar falando. Para poder ter um orçamento sólido, Antônio, um dos principais pontos que se deve ter é um projeto bem desenvolvido. Então, não existe orçamento bem feito sem um projeto bem feito. Então, esse é o primeiro ponto. Claro que existem vários níveis de precisão e de detalhamento de um orçamento. Então, desde um estudo de massa da edificação, onde se está fazendo uma análise de um terreno para ver se é viável comprar aquele terreno e desenvolver os projetos ou não, eu já posso ter uma primeira estimativa de custos, né, que é um orçamento a nível de estudo de viabilidade, que a gente fala aqui que normalmente esses estudos aí têm um grau de precisão aí no máximo de 80%, e depois você vai evoluindo isso, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você já tem pelo menos o projeto de arquitetura desenvolvido a nível de projeto legal, você já consegue fazer um orçamento estimativo, fazendo uma inferência das outras disciplinas, né? Da estrutura, das instalações. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer a inferência da estrutura? Eu posso pegar uma espessura média de concreto por pavimento e pegar a área dos pavimentos e conseguir fazer uma estimativa, né? Então, normalmente essas espessuras aí variam entre 17, 20, 22, 24 centímetros, depende do porte da edificação. Claro que enquanto essa estimativa é tão mais precisa como quanto mais orçamentos você já tiver desenvolvido de edificações similares àquela, e instalações por ponto, né? Então eu consigo chegar num segundo nível de orçamento, que é um orçamento estimativo, que esse orçamento aí vai ter um grau de precisão aí de 85, 90%, 85, 90% no máximo. E depois, quando todas as disciplinas das várias instalações, né, água fria, água quente, esgoto, drenagem, elétrica, telefone, interfone, estrutura, fundação, contenções, e aí as N disciplinas que existem, quando eu tiver todas essas disciplinas desenvolvidas e detalhadas, aí sim eu vou conseguir desenvolver um orçamento executivo, que é o orçamento que deve ser, o nível de orçamento que deve ser utilizado para se executar a obra, né? E para esse orçamento tem que ter todos os projetos executivos. E é muito importante que esses projetos sejam desenvolvidos utilizando a metodologia BIM. Hoje é muito, como é que a melhor palavra que eu posso falar? Seria muito retrógrado você pensar assim, não, eu estou fazendo em CAD e estou satisfeito. Você pode até estar fazendo em CAD ainda, porque ainda você não adquiriu os conhecimentos ou a expertise para migrar para o BIM. Mas pelo menos aquela pulga atrás da orelha de que você está errado, que você tem que migrar para um novo processo, uma nova metodologia, que não é novo, né? Nossa empresa, por exemplo, a gente trabalha com BIM desde 2008, pessoal. Então, 12 anos já que a gente já trabalha com projetos, com a equipe coordenada, com a equipe integrada, fazendo todo o desenvolvimento do projeto nas várias disciplinas andando em paralelo. Então, não existe mais aquela coisa hoje de o arquiteto faz primeiro a arquitetura, depois manda para o engenheiro estrutural, que desenvolve a estrutura, depois vai para o engenheiro de instalações, depois vai para o orçamentista e depois vai para a obra. Não existe essa sequência mais. Hoje em dia, é todo mundo trabalhando de forma totalmente integrada. Isso, claro, a gente ainda não consegue ser em tempo real, né? Mas o que a gente tem tentado são ciclos curtos de atualização entre todas as disciplinas, entre uma semana ou 15 dias, e que com isso os projetos eles são desenvolvidos com uma base muito mais sólida. E aí depois disso é o quê? Extrair os quantitativos nesses projetos. Quem está desenvolvendo o orçamento tem que conhecer dos processos construtivos que estão determinados nos projetos para poder saber como vão ser executados cada uma daquelas etapas da obra e com isso determinar primeiro a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, né? E depois inserir os serviços em cada pacote, buscar os quantitativos que vieram dos projetos, inserir no orçamento, aferir se as composições estão corretas para aquela realidade, tanto os coeficientes de produtividade como os preços unitários dos materiais, que é muito importante que esses preços de materiais sejam utilizados com base em cotações reais, de preferência feitas pela equipe de suprimentos que vai comprar aqueles materiais, porque dependendo da escala, dependendo do relacionamento, dependendo de forma de pagamento, a gente pode ter uma diferença muito grande em preço de insumo. Então,
A partir de todas essas análises, o orçamento ele vai ser um orçamento factível de ser utilizado para a gestão da obra no dia a dia. Eu queria só pegar um ponto aí que o Richelli falou. Tudo que ele falou eu assino embaixo. Ele foi muito conciso e muito assertivo nas palavras dele. Agora, eu só queria pegar um pontinho que ele falou e dar aqui um destaque, que é o seguinte: eu ter um bom projeto é fundamental, um projeto completo, um projeto detalhado, mas é muito importante que eu tenha um profissional com experiência naquele tipo de obra para que ele possa realmente fazer um bom orçamento. Porque o que acontece? Eu costumo sempre dar um exemplo assim, bem grosseiro, mas para as pessoas entenderem. Por exemplo, se amanhã o Donald Trump me liga e pede para eu fazer um orçamento de uma base na Lua, né, eu não consigo. Por quê? Porque eu não sei os custos de transporte até a Lua, eu não sei exatamente como é que eu faço uma instalação em um local com a gravidade diferente da gravidade terrestre. Enfim, são coisas que eu não tenho competência para fazer, porque eu nunca vi sendo feito, eu nunca participei. Então, o que acontece? A mesma coisa se trata de obras tradicionais. Por exemplo, eu, Murilo, atuo mais com a parte de obras de edificações e obras de saneamento. Então, quando aparece, por exemplo, uma pessoa me pedindo para eu fazer um orçamento de uma obra portuária, para eu fazer um orçamento de uma obra de uma barragem, de uma pavimentação de uma rodovia, eu sempre tenho a humildade, eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo a gente, tem muito estudante, muito recém-formado, eu tenho que ter a humildade de chamar um especialista naquela área, porque como o Richelli falou, essa pessoa ela consegue enxergar aquele projeto e consegue imaginar a sequência correta de atividades, ele consegue ver, às vezes, detalhes que não estão totalmente explícitos no projeto, mas que como ele conhece a sequência, ele, opa, tem esse detalhe aqui que no projeto não está mostrando de forma clara, mas eu sei que vai ser necessário. Então, isso às vezes é fundamental. Eu posso ser um excelente orçamentista, saber montar um orçamento, mas para que eu realmente consiga identificar todos os serviços, fazer uma EAP correta, levantar os quantitativos corretamente, eu preciso ter alguma experiência naquele tipo de projeto. Ah, Murilo, então quer dizer que o recém-formado, por exemplo, que nunca teve experiência, ele não pode fazer um orçamento? Pode, mas sempre eu gosto de alertar que é importante quando ele tiver dificuldade na leitura dos projetos, quando ele tiver dificuldade, porque ele nunca atuou naquele tipo de obra, que nos primeiros ele chame alguém para fazer junto com ele. Por isso é importante a parceria, o relacionamento profissional, para que eu chame alguém para que faça comigo, eu possa fazer uma coisa mais assertiva e até aprenda para que eu tenha mais segurança numa próxima atividade parecida com aquela. Murilo, eu vou ainda mais além em relação à necessidade da experiência de obra. Com o advento cada vez mais aí do processo de desenvolvimento de projetos de forma integrada utilizando o BIM, até os fornecedores dos sistemas construtivos, por exemplo, se eu vou fazer uma ponte e vai ter um sistema de escoramento que é muito diferenciado. Então, por que não trazer o fornecedor, que normalmente é o parceiro da empresa ali, que fornece aquele sistema lá de cimbramento para a ponte, para dentro do processo de desenvolvimento do projeto e orçamento. Então, é muito importante que todos os atores, todos os stakeholders, né, que é a palavra mais utilizada aí no mundo de gerenciamento de projetos, que todos os atores que estão dentro do processo de desenvolvimento do produto, que é o imóvel, que eles, no caso da gente, que a gente está falando aqui, são de edificações, né? Então, que toda a equipe multidisciplinar, que ela atue de forma integrada. Então, por exemplo, o orçamentista, é importante que ele já faça parte do time de desenvolvimento daquele produto desde o início, lá desde o comecinho. Então, desde a época que o arquiteto está fazendo o estudo de massa ainda, é importante que o engenheiro que vai desenvolver o orçamento já esteja na equipe, e é importante também que o engenheiro da construtora que for executar o serviço em campo, que ele também já faça parte dessa equipe nas reuniões, porque ele vai estar trazendo todas as dificuldades que ele vivencia no dia a dia nas obras. É aquele cara que está mais ali no campo, vamos dizer assim, o engenheiro que está na produção das obras,
ele vai conseguir trazer a vivência dele no dia a dia para imputar informações nos projetos, para que os modelos em BIM eles sejam realmente protótipos da obra, né? Essa é a tendência, essa é a nirvana, é o objetivo, é o que a gente tenta buscar, é que cada vez mais os projetos sejam protótipos da obra, mas e que também que todos os projetistas eles conheçam dos processos construtivos. Então, por isso que a gente fala hoje que o projetista que não entende de obra, cada vez mais com a utilização dessa metodologia BIM, cada vez mais ele vai começar a ser um profissional que ele vai ficar alijado no mercado. Porque como é que ele vai desenvolver um protótipo de uma obra, de um sistema construtivo que ele não conhece, que ele nunca participou daquele tipo de obra? Então, por isso que algum colega arquiteto que estiver participando aqui da live, e que entenda que é importante que todos os profissionais eles tenham vivência também nas obras. Não quer dizer que com isso, então agora eu sou arquiteto, eu vou deixar de projetar e vou viver só de executar a obra. Não, você projeta, mas você tira ali um dia por semana, pelo menos, para visitar as suas obras, para conversar com o engenheiro, conversar com o mestre, e algumas vezes conversar até com o profissional lá que está fazendo o serviço. Eu mesmo tendo aí muito tempo já de chão, tem muitas coisas que eu aprendi até com os próprios serventes na obra, que é a pessoa que está sofrendo lá no dia a dia, que está apanhando. Então, aquele cara é o cara que tem realmente know-how em fazer os serviços, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que buscar realmente essas informações no campo para poder trazer para orçamentos que sejam factíveis, né? Que não sejam uma peça de ficção. Eu não sei se você já viu, Murilo, mas eu já fui em muitas obras que quando você entra lá no escritório da engenharia, está um lençol pregado na parede, que é um cronograma imenso feito no Project, sem risco nenhum, você percebe que aquilo ali é só um enfeite, né? Que nunca foi atualizado, que não serve de nada. Exatamente, e isso é muito comum, e como eu te falei, né, quando eu cheguei numa obra, talvez, na época era a maior obra da maior construtora do meu estado, né, que eu fui engenheiro lá, recém-formado, peguei uma obra gigantesca, e eu passei exatamente por esse tipo de problema. O orçamento estava totalmente defasado, engavetado, e não existia praticamente cronograma nenhum, o cronograma que tinha ainda era muito incipiente, feito no início da obra, enfim, e eu precisei realmente buscar essas informações para poder desenvolver então a obra e conseguir finalizar ela. Então isso é mais comum do que a gente pensa e é fundamental que qualquer profissional, ao chegar em uma obra que porventura já tenha iniciado, verifique se já existe e se não existir, que faça para que ele possa cumprir o objetivo tendo um plano, né? O planejamento é um plano para poder finalizar essa obra dentro do prazo e dos custos que estão previstos para aquela obra. E é importante justamente a gente estar com essa atualização em dia, estar com o cronograma, medindo, fazendo essa medição diária e sempre estar colocando isso no nosso planejamento de tal forma que ele seja mutável. A gente tem que ter várias versões ao longo do tempo do nosso planejamento, né? Isso faz com que nós consigamos acertar mais. E aí a gente consegue fazer uma economia muito forte. Existe uma máxima aí que vem da filosofia Lean, né? Que é você ter 3 níveis de planejamento. É você ter um planejamento de longo prazo, né? Tem um planejamento de médio prazo e um planejamento de curto prazo. Então, como é que funciona esse processo? Ele funciona também em paralelo com a lógica do ciclo PDCA. Então, você desenvolve um planejamento de longo prazo, que isso aí pode ser um cronograma em Project ou uma linha de balanço, por exemplo. A partir desse planejamento de longo prazo, que normalmente esse de longo prazo é atualizado no máximo a cada um mês, você desenvolve os planejamentos de médio e curto prazo, que, por exemplo, aqui na minha construtora, nós utilizamos, como as nossas obras são obras de pequeno porte, a gente utiliza o planejamento de médio prazo com um período de 3 semanas e o de curto prazo de 1 semana. Então, como é que funciona? A partir do planejamento de longo prazo, eu gero de médio prazo, que é o de 3 semanas. Nesse planejamento de médio prazo, eu analiso todas as restrições de cada uma das atividades
e eu também faço a explosão de algumas atividades. Por exemplo, voltando lá para o serviço de alvenaria. Se eu estou executando uma obra de alvenaria estrutural e no meu cronograma do project, que é o planejamento de longo prazo, eu tenho uma tarefa lá de alvenaria estrutural do quinto pavimento, lá no meu planejamento de médio prazo eu já divido isso pelo menos em 2 serviços. Então, alvenaria do quinto pavimento até a sexta fiada, que é onde eu consigo fazer no chão, sem andaime, e depois crio outra tarefa, alvenaria do quinto andar até a 14ª ou 15ª fiada, dependendo do projeto. Então, a partir disso, eu consigo abrir mais o meu planejamento. Então, além de eu abrir algumas atividades, eu também digo qual o local que aquela atividade vai ser realizada. Então, por exemplo, eu posso ter lá a alvenaria do quinto andar até o sexto pavimento do apartamento X. E também digo quem vai fazer, né? Aquelas 5 perguntas, né? Os 5W, 2H, né? Quem, quando, onde, como. Então, a gente acaba respondendo todas essas perguntas aí no planejamento de médio prazo, que ele tem 3 semanas. E o que é o planejamento de curto prazo? É só uma lupa desse planejamento de médio prazo em uma semana. Estou vendo o que vai acontecer na outra semana. Então, ele é como se fosse uma ordem de serviço. É o que a gente chama aqui de last planner, né? É o planejamento final, o que tem que acontecer. A partir desse planejamento aí de curto prazo, a gente consegue aferir um indicador de desempenho da obra, que é o PPC, né, que é o percentual do planejado concluído. Então, por exemplo, se eu tiver 10 atividades previstas para fazer numa semana e eu fizer 8, o meu PPC daquela semana foi 8. Então, a partir disso aí, eu consigo um indicador. E o que é que acontece? Toda semana eu faço a atualização do planejamento de médio prazo e de curto prazo. E quando chega no final do mês, a gente pega as atividades que foram impactadas no planejamento de longo prazo e realinha o planejamento de longo prazo, que é o cronograma ou linha de balanço, dependendo do empreendimento. Então, esse ciclo é um ciclo que ele vai sempre rodando, é um ciclo PDCA também, né, que ele fica sempre girando, e que eu saio do de longo, venho para o médio, para o curto, vejo as lições aprendidas que eu tive no de curto e os ajustes que foram necessários, depois volto para o planejamento de longo, de médio e de, curto, e de longo prazo, e isso fica indo e voltando, fazendo com que a obra funcione no mais próximo possível do que você planejou. Claro que muita gente diz, eu não vou planejar não, porque eu não consigo executar a obra exatamente como eu planejei. Mas isso é impossível, né? Ninguém é adivinho. O que você tem que fazer é um norte. Você vai montar uma linha ali que você vai tentar magiar aquela linha, tentando seguir o mais próximo possível do que você planejou. Então, com isso aí você tem lições aprendidas, você tem um fluxo de ida e vinda no planejamento de médio, de curto, médio e longo prazo, e a partir disso você vai conseguir fazer com que quem está gerenciando a obra, ele deixe de ser um bombeiro, né? É uma expressão que a gente utiliza muito aqui nas nossas mídias sociais, que o gestor que não está habituado a esses procedimentos de gestão mais correta, ele acaba virando bombeiro. Ele vive na obra, é o tocador de obra, né? Aquele cara que, eu sou o cara que faço e aconteço, que estou aqui dentro da obra e qualquer problema que tiver, eu vou bater nos peitos e quem resolve sou eu. É aquele cara que se acha o cara. Mas, na verdade, ele não sabe que ele está sendo burro, né? Que ele está só apagando incêndio. Que muitas vezes ele vai ter equipes paradas por falta de material, por falta de frente de serviço, por falta de qualquer uma daquelas 5 questões que a gente falou, né? Então, ele vai viver estressado, não vai dormir de noite pensando na obra. Então, aquele cara que vai viver louco. E já quem executa esses planejamentos a níveis detalhados, atualizados, com antecedência, ele funciona, a gestão funciona quase como orquestra. Qual é o papel do engenheiro, ou do gestor da obra, do gestor da produção? Ele é o papel do maestro, né, que ele vai estar lá na frente da obra balançando as varinhas e fazendo algum ajuste fino durante o processo. Então, funciona mais ou menos assim. Perfeito. A gente vai abrir o espaço agora para algumas perguntas. O seu Alberto Cavalcante aqui está perguntando se vocês acham que nesse mercado concorrido é possível conseguir interagir com outros profissionais para compartilhar conhecimento? Antônio, acho que hoje isso está cada vez mais fácil, né? A gente vive num mundo altamente conectado
e que nós temos a possibilidade de entrar em contato com profissionais do mundo todo, quase que a qualquer momento. Então, hoje, assim, basta que você realmente... Eu sempre falo muito do foco, né? Você deve procurar buscar focar naquilo que agrega. Então, alguns exemplos que eu dou para você. Todo mundo participa de 50 mil grupos de WhatsApp. Pô, qual será que é relevante? Às vezes eu perco informações relevantes porque eu estou em grupos que ficam ali e aquele grupo importante, às vezes, ficou ali escanteado, né? Ficou ali para escanteio. Então, eu preciso focar a minha informação, que assim, hoje em dia tem muitos grupos de WhatsApp, por exemplo, de Telegram, com grandes profissionais, onde eu posso tirar dúvida, e essa interação, não só com profissionais renomados, mas com colegas que estão no mesmo nível ali, às vezes um probleminha que tu tem, que tu joga no grupo de WhatsApp, ou no grupo de Telegram, outras pessoas já passaram por situações semelhantes e podem resolver aquele teu problema ali numa dica. Uma outra dica que eu dou sempre são os eventos presenciais e também os eventos EAD, né, workshop, feiras, etc. E assim, é incrível como hoje eu vejo, eu participo muito de eventos aqui na minha cidade, por exemplo, do Sebrae, da Federação das Indústrias, do Sinduscom, do CREA, e às vezes eu vou lá e vejo lugares vazios, né? Ou seja, as pessoas ou não ficaram sabendo ou não se interessaram em participar. Então, esses locais onde tá reunido profissionais, empresas, né, como feiras, por exemplo, a FEICON em São Paulo e outras feiras que existem por aí, são locais que eu preciso obrigatoriamente estar ali, não só pelo conteúdo, não só pela informação técnica, mas principalmente para estar próximo desses profissionais que podem me socorrer em um momento que eu esteja com algum tipo de problema. Então, acho que hoje isso é muito fácil, basta que eu realmente foque em procurar ter esses ambientes, estar nesses ambientes, sejam virtuais ou presenciais, com esses profissionais. Muito bom, professor. Eu também acho que está havendo uma mudança muito forte nesse sentido, muita gente querendo compartilhar, muita gente já compartilhando. Agora é realmente peneirar, né? O que é bom e o que não é. Eu costumo brincar que na internet tem tudo, tem até que a Terra é plana. Então, mas a gente consegue pegar muito conteúdo relevante e trazer isso para a nossa questão profissional. E o Pessoal, a gente profissional, está... complementando, Antônio, o profissional que ele não compartilha conhecimento, que ele acha que é dono da verdade, esse cara aí tá fadado a perder espaço no mercado, né? Hoje não tem mais isso. Hoje a informação ela tá aberta para todo mundo. Então, todo mundo, na verdade, precisa de todo mundo. Existe uma interdependência muito grande. Então, assim, até em relação à questão que o Murilo falou bem aí do network, da rede de relacionamento, quem se destaca e quem está sempre sendo visto é quem está sempre ajudando os colegas, né? Então, existe até voltando aí para os meus aprendizados aí de marketing, um gatilho mental aí que é da reciprocidade, né? Então, quem sempre ajuda as pessoas que precisam, quando alguém precisar do que aquela pessoa trabalha, ela vai ser. Isso é muito importante. Acabou esse tempo de você achar que é dono da verdade e faz tudo sozinho. Isso, correto, Richard. Professor Murilo, suas considerações finais. A gente está chegando ao fim dessa live. Bem, Antônio, primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Hoje, agora, nesse momento, nós temos 52 pessoas que estão aqui investindo o seu tempo em ouvir a gente, trocar essa ideia. Também gostaria muito de agradecer ao seu convite, saber que nossa parceria é forte, que no que precisar você pode contar comigo, assim como também a gente sempre conta com o Orça Fácil aí, e a gente troca muitas figurinhas aí nos grupos de WhatsApp, no privado, e isso vai continuar sempre. Mas também queria reforçar para o pessoal a importância, né, como o próprio Antônio falou agora há pouco, de você focar naquilo que realmente é relevante. Então, assim, olha só que eu, o Richelli, o Antônio,
estamos aqui numa noite, investindo também o nosso tempo, mais de 1 hora, e estamos aqui debatendo, tanto para que a gente possa aprender um com os outros, mas também para poder compartilhar com vocês que estão aqui assistindo a gente conhecimento. Então, assim, foquem no que vocês precisam desenvolver de competências e passem a buscar essas informações, esses eventos, né? Como eu disse, muitas vezes são gratuitos, como o Richelle falou, algumas vezes eu preciso investir algo a mais, mas é fundamental que a gente faça um planejamento de carreira e que a gente saiba exatamente o que a gente precisa desenvolver e corra atrás de desenvolver isso. Hoje em dia é muito fácil se dispersar no mundo da informação, né? Eu tenho informações demais. Se eu for agora no Instagram, deve estar tendo umas 10 lives ao mesmo tempo. Agora eu preciso sempre focar na minha cabeça. Qual é aquela ou aquelas que vão me agregar enquanto profissional, enquanto vão me agregar no plano de carreira que eu imagino para mim e que eu pretendo seguir. Então, eu preciso filtrar essas informações para que eu possa realmente colocar o meu trem em um trilho e esse trilho se mantenha até o objetivo. Eu não fique toda hora desviando para poder verificar se um outro caminho é melhor. Faça o seu plano e siga seu plano. Eu tenho certeza que a prosperidade e o sucesso é responsabilidade 99% nossa. Muito bom, professor. É isso aí. E, Richelle, suas considerações finais? Antônio, agradecer a todos, né, que estão presentes aqui, que estão participando junto conosco aí, colaborando no conhecimento conosco, que, na verdade, ninguém sabe de tudo, né? A gente está aqui nessa vida num processo de aprendizado. Então, cada dia a gente aprende um pouco mais com os colegas, com parceiros e com todo mundo que está dentro do mercado. A nossa vida é um aprendizado contínuo. E agradecer também ao mestre Antônio aí, né, que é um parceiro de todas as horas e que trouxe essa excelente ferramenta aí para o nosso mercado, que o Orçafácil, na verdade, é um divisor de águas, né, em termos de orçamento e planejamento. Eu cito muito que existe até uma ferramenta americana aí que faz um processo parecido com o Orçafácil, mas que hoje ele está dando um baile aí em muitos aspectos. Então, realmente a gente tem tido a prata da casa aqui, desenvolvendo muita coisa boa, né? Então, não sei se a gente tem tempo para responder umas duas perguntas que estão aqui, Antônio, ou não. Tem sim. Pode responder, professor. Beleza. O Dionísio perguntou aqui, o Dionísio é fera no assunto, né? E está perguntando aqui que se com a utilização do BIM, os profissionais de orçamento e planejamento têm sido contratados no início do processo ou só depois dos projetos prontos. Dionísio, infelizmente, na grande maioria dos casos, só depois de projetos prontos. Mas como o mercado é uma evolução contínua e depende de nós mudar, tomar ações para que isso mude, o que eu venho fazendo muito e recomendo que todos os colegas do mercado façam, é fazer um processo realmente de evangelização, né, do mercado, de quem toma a decisão, dos donos de empresa, dos gerentes de empresa, que as equipes têm que ser contratadas todas no início do processo. Então, por que o arquiteto desenvolveu o projeto sozinho, se ele já deve ter uma consultoria desde o início do calculista, do engenheiro de instalações, do orçamentista, do engenheiro que vai executar a obra? Então, é muito importante que a gente tenha equipes multidisciplinares ou até interdisciplinares, né? Esse é um processo muito importante. Esse é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho evangelizado, como por muito tempo eu falei muito do BIM, eu vejo que hoje já é quase que um ponto pacífico na cabeça das pessoas. Então, espero ter respondido essa pergunta aí do Dionísio. A Ingrid está perguntando aqui se quando o projeto cadastral e construtivo não estão de acordo com a obra local, se isso vai interferir no cronograma. Aí depende, Ingrid, tem que ver qual o nível de impacto que isso vai acontecer, né? Agora, lembrando que os projetistas devem conhecer os locais de obra, né? Então, não cabe essa coisa de, nunca pisei nem onde a obra vai ser executada, principalmente os projetistas que têm um impacto maior, que são o calculista e o engenheiro estrutural, né, que tem que conhecer muito bem o terreno. Claro que as instalações também tem, mas se esse não puder, pelo contexto, às vezes ele consegue desenvolver. Então, é muito importante que as pessoas conheçam os projetos
que os projetos não sejam feitos sem as análises iniciais, né, que são um levantamento topográfico cadastral e com curvas de nível, né, planimétrico e altimétrico, com sondagem de terreno. Então, todas essas informações, elas possibilitam que os planejamentos e os projetos sejam desenvolvidos com um grau de assertividade maior. Então, acho que é isso. Obrigado, Antônio, mais uma vez, e estamos à disposição aqui para o que precisar. Pessoal, eu vou dar uma boa notícia para vocês. A gente vai fazer um sorteio e nós vamos entrar em contato com uma licença de 1 ano aí para quem participou da live, tá? Um de vocês vai ganhar. A gente vai fazer um sorteio entre todos os e-mails participantes e vamos entrar em contato com um de vocês. Quero agradecer a presença do professor Murilo Reis, do professor Richard Lacerda também, e dizer o seguinte, que nós vamos procurar manter um foco na educação, principalmente nesse tempo, para justamente nós conseguirmos juntos estar se preparando melhor para o mercado de trabalho e estar sempre presente junto de vocês e tentar trazer sempre autoridades como o professor Murilo Reis e o Richard Lacerda. Agradeço a presença de todos, que 8h15 da noite está aqui ouvindo a gente e conto com vocês nas nossas próximas lives. Muito obrigado a todos. Valeu, abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, pessoal. Tudo de bom.